Então, eu tenho uma empresa onde ela tem diversas atividades permitidas pelo Simples Nacional, mas uma impeditiva. Eu posso ingressar no Simples Nacional ou me manter? O que a legislação quer dizer com isso? Que para os quinais vedados, impeditivos, não adianta nem você fazer uma declaração informando que você não vai. Então, se você tem a intenção de abrir uma empresa do Simples Nacional ou expandir as suas atividades, né, ou você ou o seu cliente, fique comigo até o final para você entender exatamente quais são as regras dessa vedação e, principalmente, para empresas que têm vários tipos de atividades concomitantes. Então, existem regras específicas e particularidades para as empresas do Simples Nacional. Olá, meu nome é Mariodete, você está no canal Veja Aqui Passo a Passo Apoio Contábil Tributário. Sejam bem-vindos. Você já participa do grupo Comunidade Veja Aqui? Não participa? Então, esse grupo é um grupo de WhatsApp onde nós temos profissionais da área contábil tributária e lá nós tratamos de diversos assuntos referentes à matéria da área de contabilidade. Esses profissionais, eles podem, inclusive, divulgar os seus trabalhos, convidar amigos e esclarecer dúvidas do dia a dia. Se você tiver interesse, é muito fácil eu te incluir. Basta você se inscrever no canal, deixar o teu like, assistir o vídeo até o final e, é claro, me mande uma mensagem que você gosta desse tipo de conteúdo e que você gostaria de participar da comunidade Veja Aqui. Você será muito bem-vindo. Dando continuidade sobre as regras de exclusão do Simples Nacional, hoje nós vamos ver a parte 2 de 3. A primeira parte a gente tratou da comunicação de exclusão do Simples Nacional, que são obrigadas a comunicar sua exclusão, e hoje nós vamos tratar das atividades vedadas no Simples Nacional. Qual que é a regra geral para fins de atividades vedadas? O exercício de qualquer das atividades vedadas pela microempresa ou empresa de pequeno porte impede a opção pelo Simples Nacional, bem como a sua permanência no regime, independentemente dessa atividade econômica ser considerada principal ou secundária. A regra geral é essa para atividades vedadas. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui. Caso a empresa exerça uma atividade impeditiva, ainda que ela não tenha incluído o CNAE, correspondente no CNPJ da empresa, o que ocorre? Ela não pode se manter no Simples Nacional ou ingressar, independente. E um outro exemplo aqui é o seguinte. Se a empresa incluir um CNAE impeditivo no CNPJ, no cadastro da empresa dela, mesmo que ela não realize a atividade, na prática, ela também está impedida de se beneficiar do Simples Nacional. Como que a gente identifica uma atividade vedada? Então, serão utilizados os códigos de atividade econômica previstos na classificação de atividade econômica, que é o CNAE. Então, a gente entra lá na lista, nos anexos 6 e 7, e ali você vai conseguir identificar, antes de você fazer a opção pelo Simples Nacional, você identifica ali se aquela atividade está vedada ou não. Como de identificar uma atividade vedada? Existem duas formas, e nós vamos ver aqui. Então, a Receita Federal, através da resolução número 140, ela divulgou uma lista com os CNAEs impeditivos no Simples Nacional. Então, a primeira forma, através do anexo 6. Então, o anexo 6, ele relaciona códigos de CNAEs de atividades impeditivas no ingresso do Simples Nacional. Então, quais são esses CNAEs aqui no anexo 6? Então, vocês entrem lá na resolução 140 de 2018, vocês vão encontrar esse anexo 6 e lá terão, para cada atividade, denominação, terá o CNAE. Tá? Eu não vou passar aqui para vocês um por um, porque são muitos, mas aqui vocês terão já a fonte dessa informação para consulta no caso de uma empresa querer fazer opção pelo Simples Nacional. Eu fiz um resumo do anexo 6 aqui para vocês, de todas as atividades que são impedidas, os CNAEs. São 9 grupos, de uma forma geral. Tá? Eu vou passar aqui para vocês rapidinho. O primeiro grupo, ele trata da prestação cumulativa de contínua de serviços de assessoria creditícia, administração de contas a pagar, a receber, administração de ativos, tá? Factoring. O outro é serviço de transporte intermunicipal e interestadual, transporte urbano, metropolitano. A outra é atividade de bancos comerciais, de uma forma geral, instituições financeiras, sociedade de crédito, financiamento, investimento. Aqui, nessa relação, nós também temos arrendamento mercantil, previdência privada, seguros privados, geradores de energia elétrica, distribuição e geração de energia elétrica, que exerce atividade de importação e fabricação de automóveis e motocicletas, atividade de importação de combustível, atividades que exerçam produção ou venda de tabaco, cigarros, cigarrilhas, charutos, e atividade que exerça a produção ou venda de atacado de armas de fogo, munição e pólvoras. E, por último, atividade que exerça locação de mão de obra. Então, de uma forma geral, resumidamente, são esses os grupos e os CNAEs respectivos que eu passei para vocês. Lembrando que a parte 3 de 3 desse tutorial se refere à exclusão de ofício do Simples Nacional. Então, vale a pena vocês assistirem as 3 partes para entender a ordem cronológica dos fatos e quais as implicações de você estar numa atividade que é vedada ou alguma atividade onde você deva sair do Simples Nacional e é obrigado a fazer a comunicação do Simples, por algum motivo.
Vejam lá o tutorial que vale a pena. Sobre o anexo 7, agora, nós vamos tratar do quê? Dos códigos de KNAI, que são códigos ambíguos, ou seja, os que abrangem concomitantemente a atividade impeditiva e permitida ao ingresso do Simples Nacional. Então, como eu falei, de que forma que nós identificamos atividades vedadas? De duas formas. A primeira pelo anexo 6, a segunda pelo anexo 7. Nesse anexo 7, KNAIs ambíguos, nós vamos aqui compreender exatamente, de uma forma assim simplificada, o que essa atividade quer dizer, quais são as regras, né, importantes. Então, vamos lá. Qual que é a questão principal que a gente faz? Então, eu tenho uma empresa onde ela tem diversas atividades permitidas pelo Simples Nacional, mas uma impeditiva. Eu posso ingressar no Simples Nacional ou me manter? Não. Ok, eu tenho várias atividades diversificadas, tenho uma impeditiva, porém essa impeditiva ela tem pouca representatividade. O valor que eu exerço essa atividade me retorna muito pouco a minha receita, ou eu faço esporadicamente, eu posso mesmo assim ingressar no Simples Nacional? Também não. O caso B. Caso B, consta um KNAI cadastrado no CNPJ da pessoa jurídica, e essa atividade ela é impeditiva, mas a empresa não exerce essa atividade. Mesmo assim, ela não pode ingressar no Simples Nacional ou se manter no Simples, ok? É uma vedação. Outro detalhe aqui sobre a atividade impeditiva. Então, por exemplo, códigos do KNAIs ambíguos aqui, vamos continuar, que abrange atividades concomitantes impeditivas e permitidas. Quando que eu posso ter um KNAI ambíguo e posso me manter ou ingressar no Simples Nacional? Então, para eu ingressar no Simples Nacional, será condicionado que a empresa declare no momento da opção do Simples Nacional que exerce apenas atividades permitidas. Então, vamos supor que eu estou abrindo uma empresa lá e eu fiz opção pelo Simples Nacional. Porém, no registro da minha empresa, existe um KNAI dentro do meu CNPJ que ele é impeditivo, mas eu ainda estou solicitando a opção no Simples Nacional. Então, eu posso declarar para a Receita Federal que, apesar de eu ter um KNAI impeditivo no Simples Nacional, eu só vou exercer atividades permitidas. Então, nessas condições, eu posso. E qual outro momento em que eu tenho KNAIs ambíguos, mas eu não posso me manter no Simples Nacional ou ingressar no Simples? Caso a empresa exerça em qualquer montante uma atividade vedada abrangida por código KNAI não informado em seu cadastro, seu ingresso no Simples Nacional também é vedado. Então, vamos supor, eu tenho lá várias atividades na minha empresa e tem uma que eu exerço que o valor é minúsculo de receita, ele é bem pequeno. Então, o que acontece? Eu exerço essa atividade, ela está impedida, só que eu também não coloquei no meu cadastro no seu CNPJ esse KNAI. Então, o que acontece? Só pelo fato de eu exercer essa atividade, mesmo que a atividade abrangida ela tenha uma representação montante pequeno, eu não posso continuar ingressando no Simples Nacional, tá? Então, essas são as regras da particularidade. E o anexo 7, que são os códigos do KNAI, que abrangem concomitantemente a atividade impeditiva e permitida ao Simples Nacional, vocês vão ver aqui, os KNAIs estão nesse anexo 7, tá? Então, aqui estão relacionados todas as atividades que são concomitantes, tá? Pode ter impeditiva e permitida pelo Simples Nacional. A lista ela é pequena, mas tem que ver esse anexo 7. Resumindo, qual que é a diferença entre os KNAIs impeditivos e os ambíguos? Os impeditivos impedem efetivamente a opção pelo Simples Nacional. Os KNAIs ambíguos são considerados como permitidos e impeditivos, pois dentro do KNAI existem atividades que são impeditivas e atividades que são permitidas, a opção pelo Simples Nacional. Assim, a responsabilidade pela opção passa a ser exclusivamente do contribuinte. O que a legislação quer dizer com isso? Que para os KNAIs vedados, impeditivos, não adianta nem você fazer uma declaração em que você não vai exercer aquela atividade. Então, no anexo 6, nenhuma atividade que estiver relacionada ali, você não pode ter nem no cadastro CNPJ e nem exercer, por menos relevante que ela seja, porque ela definitivamente está impedida de você se manter ou ingressar no Simples Nacional. Já os KNAIs ambíguos, como eles possuem atividades que são permitidas e não permitidas, a diferença então quer dizer que no anexo 7, se eu exercer aquela atividade que está relacionada, eu posso ficar no Simples Nacional? Não, de forma alguma. A diferença é que as atividades que estão no anexo 7, caso a tua empresa tenha um cadastro no KNAI e você não exerça essa atividade, você mesmo assim
pode ingressar no Simples ou se manter no Simples, desde que no momento do ingresso você informe, declare para a Receita Federal que você não vai exercer de forma alguma aquela atividade do CNAE relacionado no anexo 7, que é diferente do anexo 6. No anexo 6 não tem nem opção de declarar para a Receita que você não vai exercer a atividade. Então, a grande diferença é essa, do CNAEs ambíguos para o CNAEs vedados. As duas atividades que estão relacionadas nesses dois anexos, elas são terminantemente proibidas de serem exercidas para ingressar no Simples Nacional ou para se manter no Simples Nacional, ok? Se vocês tiverem dúvida, me mandem uma mensagem aqui, vamos discutir sobre o assunto, porque realmente faz confusão. Então é isso, pessoal. Se você ficou comigo até o final, muito obrigada. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, que você ajuda a crescer o meu canal. E espero vocês no próximo vídeo. Obrigada!